Olá pessoal, vamos dar início ao segundo bimestre, né? E eu gostaria que vocês agora abrissem o material de vocês, a apostila, página 5 de filosofia, certo? A gente vai aqui ter uma videoaula de filosofia. Nosso tema é ética da modernidade à atualidade. Então, assim, né? Anteriormente, vocês observaram que na antiguidade grega os filósofos entendiam, né, que a busca do bem, ela se dava através da racionalidade. Então, assim, o ser humano, através do uso da razão, do seu pensamento, encontraria as respostas para se viver com a felicidade, né, suprema. Teríamos uma felicidade suprema? Não, certo? Nós teríamos a felicidade do momento em que a gente se sentisse em paz com a nossa consciência. Então, seguir os princípios dos deveres, do que é certo, e evitar os vícios por excesso ou por falta, né? A gente driblar tudo isso, nós teríamos uma consciência, né? Uma consciência ética de viver bem, e aí sim alcançaríamos esse ideal de felicidade. No pensamento moderno, pessoal, as teorias filosóficas, elas apontam novos fundamentos para a ação ética, né? Nesse sentido, a ética, ela busca trabalhar no indivíduo os deveres, levando a entender que esses deveres têm uma utilidade, certo? Que a gente tem que ser útil, entender a utilidade de se fazer o que deve, para poder a gente ter as respostas para a nossa vida, certo? De uma maneira correta. Na página 5 ainda, né, sobre o dever e lei moral, o imperativo categoriano, né, a gente vai falar de alguns filósofos, né, começando por Immanuel Kant, no século XVIII, gente. A obra de Kant abrangia diversas áreas da filosofia no âmbito da ética. Ele se dedicou a buscar os fundamentos universais para a moralidade, ou seja, quais são os critérios para que a gente viva moralmente e alcance o nosso desejo de felicidade, né, de estar com o outro. E ele dizia, ele visualizava que o ser humano, ele não era mau por natureza, né? Porque ele via no ser humano uma predisposição a ser bom. Ele pensava que o meio ambiente, ou seja, a sociedade, corrompia o ser humano, certo? E o trabalhava com tendências também que o levavam ao lado ruim das coisas. Kant concluiu, nos estudos dele, né, que a nossa submissão da vontade, as nossas inclinações, pelo uso da nossa liberdade, nos levariam muitas vezes a caminhos perigosos, certo? Então nós teríamos que ser vigilantes com relação a essas nossas inclinações, essas nossas necessidades, ok? E aí ele pensou, né, nos conceitos de ética, né, num conceito moral. Existiria uma moral superior a todos e que nós devemos seguir a esses preceitos morais para vivermos em sociedade e termos uma vida feliz. Tipo, vocês conseguiriam imaginar uma sociedade sem regras? Como é que a coisa aconteceria? Vocês conseguem imaginar a casa de vocês sem regras? Como é que essa família viveria? No caos, né, na desorganização. Então, Kant apontava isso também, né? Se nós não tivermos regras morais universais, válidas para todos, nós cairemos nesse desequilíbrio. E ele vai dizer que vão existir imperativos hipotéticos e imperativos categóricos com relação a essa lei moral. O que vem a ser os imperativos hipotéticos? Seriam leis, gente, que seriam válidas para todos, certo? Tem como objetivo o mesmo fim. Já os imperativos categóricos seriam a classificação onde se buscava, né, uma lei moral afirmando que não teríamos outra finalidade senão o cumprimento dos nossos deveres, certo? Então, os imperativos categóricos nos lembram que nós, cumprindo os nossos deveres, nós estaríamos em consonância com a lei moral, que seria os imperativos hipotéticos. Segundo Kant, né, agir por dever
seria a única maneira de nos tornarmos sociáveis, quando nós entendemos que é o nosso dever seguir as regras sociais, ok? E aí seremos sociáveis, porque nós respeitamos o direito do outro e cumprimos o nosso papel na sociedade. No pensamento de Kant, né, existiria uma regra subjetiva, onde ele vai chamar isso de máxima, certo? Onde o indivíduo, né, ele observa as leis morais e ele vai dar a ressignificação dessas leis. Ou seja, existe a lei universal, que é a moral, e as máximas seriam as interpretações que os indivíduos dão acerca dessa lei moral. Tem algumas questões na página 7 do material de vocês e que vocês, após a videoaula, né, por gentileza, vocês respondam essas questões da página 7. Continuando, né, o nosso subtema, né, a gente vai falar agora do utilitarismo e do cálculo ético. Vou começar de uma maneira bem clara, né? Se a gente está falando de leis, de regras morais, falando na moral, da necessidade da existência da moral para a convivência social, que Immanuel Kant vai dizer que nós somos verdadeiramente sociáveis quando nós entendemos os nossos deveres, para aí sim, depois a gente vai cumprir os nossos direitos, a gente vai cobrar os nossos direitos, né? Mas a gente tem que cumprir com os nossos deveres. E aí vem o segundo subtema. Eu tenho que entender que as leis morais, ela tem uma utilidade. E é isso que a filosofia vai chamar de utilitarismo. É quando eu começo a buscar qual é a utilidade que isso tem na minha vida. Então é claro, de antemão, que eu tenho que dizer para vocês que eu entendo que os valores morais, eles são necessários para colocar ordem, vou usar esse termo, ordem na casa, certo? Quando as pessoas, elas não seguem os padrões morais do que se deve fazer como certo, a gente começa a ter uma desestrutura social, certo? Então, tipo, eu cobro que a minha escola seja limpa. Vamos pensar nesse exemplo. Eu quero a minha escola extremamente limpa. Eu tenho esse direito, porque eu pago a minha escola. Mas eu também tenho o dever de evitar sujar a minha escola. Eu quero que ela seja limpa, por quê? Porque eu sujo. Então, assim, eu tenho que procurar fazer o que é certo. Tipo, se eu pego um papel e jogo no chão, eu vou cobrar que alguém limpe, mas não fui eu que ocasionei aquilo. Então, isso é uma regra. A gente tem que absorver isso pra gente. A gente tem que mudar a nossa maneira de ser para que a gente viva num universo melhor, certo? E as regras, elas existem para isso, certo? E Kant vai dizer que os nossos valores morais, gente, primeiramente, vamos entender o que é o valor, né? Um valor é tudo aquilo que é digno de preferência, né, que seja adequado a cada circunstância, né, onde nós damos importância, né, de comparar uma coisa com a outra. Eu dou valor àquilo que eu dou importância. Então, assim, as regras morais, elas têm esse valor. Eu vou dar importância ao que eu devo ser quanto indivíduo. Claudinha deu um exemplo de regras morais. Respeitar o outro é uma regra moral. Eu tenho o dever de respeitar o outro cidadão para que eu também seja respeitado, certo? E aí vocês podem pensar, mas a filosofia não vai dizer, né, que a gente tem um livre-arbítrio? Temos a liberdade de escolha, mas também a gente tem que entender que as nossas liberdades de escolhas nos trazem consequências. Para cada ação existe uma reação. A física diz isso, né? Cada ação existe uma reação. A vida é assim, a cada ação nossa existe uma reação. E quando eu entendo a utilidade das regras morais para a minha vida, aí eu vou entender que elas são necessárias para que eu viva bem. Se eu estou em busca da felicidade, não era isso que o filósofo dizia? O ser humano tem um objetivo na vida, aliás, tem vários. O principal deles, ser feliz. Quando é que eu sou feliz? E aí é um conceito subjetivo. E a filosofia chega numa denominação. Eu sou feliz quando estou em paz, quando eu faço aquilo que é certo. Certo? E fazer o que é certo não precisa eu estar habituada a hábitos que são desnecessários. É não pecar pelos excessos. Voltando para cá, né? O utilitarismo dentro da filosofia vai me mostrar a utilidade das regras morais.
que Kant vai apontar isso, certo? Então, para que a felicidade geral ela seja alcançada, né, eu tenho que entender que eu vou dar uma ressignificação para essa minha felicidade. Felicidade é o meu bem-estar, mas é o meu bem-estar em consonância com os outros. Para mim estar bem, eu tenho que entender que eu tenho que ver num universo harmonioso, em sintonia. Quando o ser humano entende isso, nós estamos na felicidade, certo? Coisa que a gente tratando com os dias atuais não é bem assim, né? Nós não temos essa felicidade. A paz ainda inquieta bastante, a falta de segurança, a violência, né? Tudo isso é o descumprimento das regras morais. E aí, né, o utilitarismo empregado por Immanuel Kant, ele é um conceito que nasceu, gente, no século XVIII, certo? Com o francês Claude Adrien. Ele é desenvolvido no século XIX pelo inglês John Stuart Mill. É uma corrente filosófica que originou-se de estudos políticos e econômicos, que resultou na proposta de cálculos para se avaliar a moralidade do agir, certo? Segundo essa perspectiva, a distinção entre o certo e o errado dependia de calcular os benefícios resultantes de cada ação possível. O ser humano ele só vai entender e dar valor às regras quando ele entende a utilidade dessas regras para a sua vida. Vou dar um exemplo nosso, né? A pandemia, certo? As regras são bem claras, gente. Nesse momento nós temos que ficar em casa. Ficar em casa para o vírus não circular. Se eu faço a minha parte de estar em casa, eu vou evitar que outras pessoas adoeçam e que eu mesma adoeça, certo? Quando as pessoas entendem isso, o vírus ele vai passar, ele vai deixar de se propagar. O que acontece? As pessoas não absorvem as regras e começam a descumpri-las. E quando não se cumpre, aí vem as consequências. É trazendo esse exemplo para dentro da filosofia, certo? Eu tenho que entender a utilidade do porquê que eu tenho que estar em casa nesse momento. É uma preservação da vida humana, da minha vida e a do outro. Então, isso está dentro do que a filosofia vai chamar de utilitarismo, né? De eu entender a utilidade dessas regras. Oi. Bem, né, então dando sequência, né, seguindo essa perspectiva do utilitarismo, né, entre eu entender, absorver o que é certo e o que é errado, né, eu vou depender desse cálculo, certo? Por isso que ele vai usar o termo cálculo ético. Eu vou entender que eu preciso dos benefícios da minha ação para que eu chegue ao benefício de usufruir a felicidade, até essa felicidade que o indivíduo tanto sonha. E na página 8, existem algumas críticas, pessoal, com relação ao utilitarismo, que eu gostaria que vocês sublinhassem aí. Quais são elas? Vão ser apontadas 3 críticas. Primeiro, ela permite atos considerados imorais por outras correntes filosóficas. Nem sempre há tempo de prever as consequências de uma ação, segundo se aponta. E a previsão das consequências de uma ação ela é falível, nem sempre a felicidade prevista ela é concretizada. Então, assim, como Immanuel Kant ele imaginava a busca da felicidade através desses imperativos categóricos e hipotéticos em busca de viver bem, né? Existem essas regras, né? O que vai garantir que nós chegaríamos a essa felicidade plena? O que vai garantir que eu vou alcançar e vou conseguir prever todas as consequências da minha ação? Então, são essas três propostas que são colocadas como concretas. E aí vocês vão ter na página 8, né, um texto de apoio para ler e refletir, e vocês vão responder as atividades da página 9, certo? Dando sequência ao conteúdo. Então, até aqui, recapitulando, vocês irão responder a página 7 do material da gente, a página 9, e eu vou dar sequência no outro subtema. O panoptismo. E o que é o panoptismo, gente? Foi criado, né, esse conceito, essa expressão, ela é traduzida como visão total. O panoptismo é a visão total com relação às coisas, certo? E aí, de acordo com a ética, o panoptismo era uma medida moralmente correta, já que do ponto de vista econômico a vigilância custaria menos do que a punição.
além de gerar mais segurança e produtividade para o bem-estar geral. Então, assim, se eu tenho a segurança que o indivíduo ele vai cumprir as regras sem precisar se submeter a nenhum tipo de coação, vamos usar esse termo, né, de se coagir a determinadas coisas, eu vou estar em busca da felicidade. O pensador do panopotismo é Jeremy Bentham, né? Ele acreditava que essa felicidade geral do Estado, do indivíduo, né, ela se daria uma vez que nós não desobedecêssemos as regras sociais. Então, assim, se nós não desobedecêssemos as regras sociais, o Estado vai conseguir controlar os indivíduos, não vai existir violência, não vai existir desemprego, vamos pensar na nossa linguagem do dia de hoje, não vai existir nenhum tipo de incoerências, todo mundo vai ter seus direitos assegurados, comida, famílias saudáveis, crianças saudáveis, né? Pessoas trabalhando, não vai existir desemprego. Então, assim, se nós cumprirmos as regras, nós teremos os nossos frutos a serem colhidos. Ainda na página 9, após esse conceitozinho, que é breve, né, vocês respondam também as questões da página 9, ok? E tem uma charge, né, na página 10, que eu vou discutir essa charge com vocês. Depois da videoaula, vocês respondam até a página 10, certo? O material. Então, na charge tem assim: se nós pudéssemos desejar qualquer coisa, o que você iria querer? Um grande ensolarado campo para poder ficar. Um campo estúpido, você está no agora. Pense grande, riqueza, poder. Finja que você pode ter qualquer coisa. E aí, né, o personagem vai... Na verdade, é difícil argumentar com alguém que parece tão feliz. Então, assim, o que é que o tigre queria? Ele queria um campo verde, que ele pudesse desfrutar. E o menino estava dizendo o quê? Pense grande, queira outra coisa. E aí ele olha para o menino, para o tigre, e vê o tigre tão satisfeito, assim, é impossível discutir com alguém que está tão bem. Então, assim, essa charge, ela nos faz pensar, né, o que é que nos traz, gente, felicidade, certo? Será que muitas vezes os nossos prazeres não geram dores futuras? Na maioria das vezes eles geram, né? Será que as nossas ambições desenfreadas, os conceitos que nós buscamos, na verdade a nossa felicidade não é algo tão simples? É estar bem, né? Vamos pensar nesse momento que nós estamos vivendo, né? O que é que nos tornaria mais feliz agora nesse momento? Era que tudo isso acabasse, né? Que nós não tivéssemos esse perigo desse vírus que está aí assolando e matando tantas pessoas, né? E a gente seria tão feliz voltando para as nossas aulas em sala de aula, né? No nosso contato de um com o outro, né? Isso seria a nossa felicidade. Então, e é uma coisa que nós até então nem valorizávamos, né? Muitas vezes a gente estava na sala de aula e quantas vezes vocês não poderiam pensar, mas que chato, né? Ter que ir para a escola todos os dias. E agora que nós estamos impossibilitados de irmos lá, a gente começa a dizer, mas eu era feliz e não sabia, né? Então, assim, pensando nisso tudo, na utilidade das coisas, né? A nossa felicidade são em coisas simples, né? Mas que a gente vai voltar a ter. Então, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Nós trabalhamos até a página 10 e eu retorno dando sequência na nossa próxima videoaula, certo? Respondam as questões do nosso material até a página 10.